Olá, estamos aqui com o deputado federal Rodrigo Agostinho, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. A gente vai falar um pouco sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que está em tramitação na Câmara, em regime de urgência, e que impactos essa lei poderia trazer para os municípios, né? A gente tem acompanhado, a CNM como entidade tem acompanhado a tramitação, participando de audiência pública, vai apresentar emendas. Existem alguns pontos que são bem preocupantes para o município, como a exclusão da certidão de uso do solo, exclusão de outros documentos que dariam voz para o município no processo de licenciamento. Mas a gente queria saber, deputado, para o senhor, assim, que foi prefeito, né, que foi prefeito de Bauru, em São Paulo, 2 mandatos, quais são os principais problemas desse projeto de lei para os municípios? Sofia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar com vocês de um assunto muito relevante. Esse projeto de lei que trata do licenciamento ambiental, ele está tramitando desde 2004, ele tramita em regime de urgência, nós já tivemos muitas versões, a última versão sequer está disponível para o público em geral, está na mão do relator. Nós vamos estar fazendo várias reuniões para debater e conseguir um texto mais consensual. Do ponto de vista do Brasil, a gente tem uma federação, onde os entes incluem municípios, o Distrito Federal, estados e a União. Mas sempre que alguma coisa pega, quem acaba sendo prejudicado são os municípios, que é justamente onde as pessoas moram. No caso específico do licenciamento, estão querendo simplificar, só que não estão tirando nada da União nem dos estados, estão tirando dos municípios. Estão tirando a oportunidade que o município tem de influenciar num processo de licenciamento de uma obra de médio e grande porte. Então estão tirando toda a parte de visita técnica, de certidões de uso do solo que os municípios emitem, estão tirando uma série de questões relevantes e que são de interesse dos municípios. Imagina um município que tem parte do seu território transformado num grande reservatório de uma usina hidrelétrica, um município que acaba sendo cortado no meio por uma linha de transmissão. É como se a gente pegasse o município e dividisse em 2 praticamente. Então, assim, tem obras que causam um impacto muito grande nos municípios, os municípios têm o direito e o dever de participar desses processos de licenciamento, de exercer o seu controle social, de poder dizer e influenciar para que a obra possa acontecer. Não que a posição do município seja impeditiva, em alguns casos até deve ser impeditivo, mas muitas vezes o município pode contribuir muito para melhorar, às vezes, o traçado de uma rodovia, melhorar o contorno de uma obra, melhorar e reduzir os impactos naquela população. Então a gente está bem preocupado com o texto. Ontem conversei ainda com o presidente da Câmara dos Deputados, que deu autonomia para a gente poder continuar discutindo e poder ter um texto mais maduro para o plenário. A gente tem acompanhado, né, e tem algumas discussões que muda no texto, volta atrás, né, vai considerar os impactos indiretos do licenciamento no processo ou não vai, né, então assim, por isso que a gente está com essas emendas, né, para apresentar, e eu acho que além disso a gente só queria saber, assim, dentro do Congresso, assim, os debates, você acha que está com espaço para respeitar a visão dos municípios, assim, acho que como que o senhor poderia atuar, assim, com a gente para defender a visão dos municípios nesse projeto de lei? Bem, eu tenho acompanhado desde o começo, participei do grupo de trabalho, nós fizemos no ano passado 10 audiências públicas, a CNM participou ativamente dessas audiências, acompanhando todos os debates. Eu acho que a gente tem que exercitar ao máximo a nossa capacidade de influência para que a gente tenha um texto bom. É importante dizer que o maior problema do licenciamento no Brasil não está na legislação, está na estrutura que os órgãos oferecem para isso, está na insegurança jurídica, está na judicialização excessiva. Então nós temos vários outros problemas do que a própria legislação. A Lei 6938 de 81, a Lei Complementar 140, ainda são legislações muito atuais. O que a gente precisa é poder aprimorar, diminuir burocracias desnecessárias, poder agilizar, garantir controle social e transparência, poder fazer com que as licenças fluam com maior agilidade, que os funcionários fiquem mais tranquilos e seguros do ponto de vista da emissão dessas próprias licenças, que quando for para negar, que essas negativas aconteçam rapidamente, até para o investidor acabar optando por uma outra tecnologia, por um outro tipo de investimento, enfim. E é isso que a gente quer. Então nós vamos estar discutindo muito, vamos chamar especialistas, vamos mostrar a necessidade de que os municípios sejam ouvidos ao longo de todo o processo e que a gente possa avançar. Existem obras, por exemplo, que o impacto ambiental é muito pequeno, sim, mas o risco de um acidente, por exemplo, é muito grande. Então vou dar um exemplo. Às vezes uma barragem de mineração
em Minas Gerais, por exemplo, é feito numa área já totalmente degradada, numa área que já teve mineração, ou seja, o impacto ambiental é muito pequeno, mas o risco de ter uma barragem numa área do município é muito alto. Sim. Eu tenho dito, inclusive como exemplo aqui, alguém resolve montar uma usina nuclear do lado da Câmara dos Deputados, ali no gramado em frente. Qual que é o impacto ambiental disso? Baixíssimo. Vai acabar com o gramado, vai acabar com a paisagem, enfim, tem um problema arquitetônico, tá? Mas o risco é alto. Não é? Tudo bem, tem tecnologia, mas o risco é alto. E o texto, por exemplo, por que eu estou falando de risco? O texto estava tirando análise de risco. Só trazia os impactos. Só os impactos e não os riscos. Sim. E às vezes o maior problema não está no impacto, está no risco, e o risco pode ser gerador de um impacto futuro. Então tudo isso tem que ser analisado. O texto diminui muito a análise de impactos indiretos, que é onde os municípios às vezes conseguem poder influenciar e poder talvez mudar um percurso, um roteiro. Às vezes uma obra do Estado, do governo federal é feita numa área que, por exemplo, é a área de abastecimento de uma cidade. Então não pode. Não, e a nossa análise aqui é que se você desconsidera o impacto indireto no processo de licenciamento, a responsabilidade de arcar com aqueles impactos seria do gestor local que vai estar lá, né? O caso, por exemplo, de usina hidrelétrica Belo Monte, dobrou a população de Altamira, então dobrou a pressão sobre o sistema de saúde, de saneamento. Então, por isso, quem que teria que, se não estiver no licenciamento, né, ligado às condicionantes, quem vai ter que arcar com esse custo vai ser o gestor local que está lá na ponta, que vai ter que lidar com o problema das pessoas que vão estar lá. Né? Então, assim, eu acho que teve só mais uma pergunta, né, de um participante que foi o Pedro Trindade. Ele perguntou se tem previsão de votação desse projeto de lei. O projeto também tem regime de urgência, então ele pode ser colocado a qualquer momento em votação. O que nós negociamos ontem com o presidente da casa é de só colocar a hora que o texto estivesse mais maduro. Que a gente não fizesse isso de forma atropelada, apesar da possibilidade. Nós estamos também acompanhando um projeto semelhante que tramita no Senado, de relatoria do senador Petecão, que está agendada a votação dele na CCJ semana que vem. Então nós vamos estar trabalhando também numa perspectiva de ter um texto consensual entre as duas casas. E estamos trabalhando muito numa perspectiva de melhorar o texto. Né? A gente acha que para alguns setores como os municípios, para algumas áreas estratégicas, como a área de recursos hídricos, por exemplo, com o fim da necessidade, por exemplo, das outorgas. Então, assim, tem uma série de questões aí que para nós são sérias e a gente vai lutar para que isso seja devidamente recolocado. Eu acho que é exatamente isso. A CNM tem trabalhado numa posição bem similar de acompanhar os textos, ver que prejuízos poderiam causar para os municípios. Esse texto do Senado também está retirando alguns direitos dos municípios, a CNM está analisando, né? Está retirando a certidão de uso do solo também, várias questões. Então eu acho que é isso, assim, a gente queria trazer para os gestores, né, esse assunto, chamar a atenção da importância, né, da participação dos municípios, ter direito, né, a ter voz nesse processo de licenciamento ambiental, para a gente poder construir realmente um texto, porque a gente já teve muitos avanços na legislação ambiental, né? Então a gente gostaria de ter uma lei geral que não perdesse esses avanços, né? Que elas são muito importantes para a manutenção da qualidade ambiental e da qualidade de vida da população. Então é isso, muito obrigada, deputado, pela sua participação, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Sofia, é um prazer estar aqui na CNM, eu já fui prefeito, eu sei das necessidades dos municípios, eu acho que nós temos que fazer um debate amplo, transparente. O controle social é importantíssimo, os municípios exercem um papel de controle social nesses processos de licenciamento. Obviamente que as licenças têm que ser mais rápidas, mais ágeis, mas tudo isso tem que ser compatibilizando o desenvolvimento com a questão da sustentabilidade. Nós temos um desafio enorme de fazer com que o Brasil volte a crescer, a questão do licenciamento faz parte desse processo, mas nós não podemos também fazer com que o processo de licenciamento se transforme num libera geral. Nós vamos causar mais insegurança, as obras vão ficar mais travadas, nós temos que fazer avançar. E eu estou muito feliz de poder estar participando desse processo, poder discutir, poder influenciar, mesmo que muito preocupado com o texto atual. É isso. Muito obrigada.